Na aula número 4 de hoje, nós vamos falar sobre as obrigações do trabalhador e os níveis de conformidade, né, dentro da NR12, certo? Começando então, falando do item 12.1.9.1, que diz o seguinte: a adoção de sistemas de segurança nas zonas de perigo deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho. Então, para a gente conhecer realmente quais são os sistemas de segurança, quando a gente vai fazer um processo de adequação de máquinas, para conhecer esses sistemas de segurança, a gente deve, né, digamos assim, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado das características técnicas da máquina, como é que ela funciona, quais são seus atributos, quais são as peças mais importantes, quais são os pontos de perigo dessa máquina, e também conhecer o processo de trabalho, onde, digamos assim, essa máquina se insere, certo? Nós temos aí também, né, conhecer as medidas, né, e alternativas técnicas existentes para que eu consiga, digamos assim, definir, né, quais são os sistemas de segurança que eu vou aplicar, digamos assim, nessa máquina para evitar qualquer tipo de acidente de trabalho. E assim, então, diz a norma nesse item, né, atingir o nível necessário de segurança previsto nessa norma regulamentadora, certo? Então é isso que está descrito nesse item, que eu considero importante, porque a gente tem realmente, para fazer uma adequação de máquinas garantida, com segurança e tudo mais, eu tenho que conhecer características técnicas das máquinas e também do processo em geral, para ver como é que essa máquina se insere, né? E claro, não mais também, outro aspecto importante para a adequação das máquinas é conhecer as medidas e alternativas técnicas existentes que eu posso aplicar nessa máquina, tá bom? Seguindo, também, quando eu falo de alternativas técnicas, cabe ressaltar, né, que a gente entende por alternativas técnicas existentes aquelas previstas na norma NR12, né, e nos seus anexos, e também o conhecimento das normas técnicas oficiais, das NBRs, da ABNT, é muito significativo para a gente fazer as adequações necessárias para as máquinas e equipamentos, bem como também as normas internacionais, que são aplicáveis dependendo do caso, tá certo? Também é importante destacar também que, se houver novas exigências, o item 12.1.9.2 diz que não é obrigatória a observação de novas exigências advindas de normas técnicas publicadas posteriormente à data de fabricação, de importação ou de adequação das máquinas e equipamentos, desde que essas máquinas, claro, atendam a NR12, né? Então, não é necessário, digamos assim, né, observar novas exigências daqui a pouco, se vierem posteriormente a isso, tá? É um item também que é destacado aí, que eu trouxe aqui para comentar com vocês. Muito bem. Obrigações do trabalhador em relação às máquinas e equipamentos, que o item 12.1.10 destaca ali também. O que diz ali no item A, né, no subitem A aí desse item? Cumprir, obrigação do trabalhador, todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação, de alimentação dessa máquina, ou abastecimento, né? Limpeza dessas máquinas, a manutenção dessas máquinas, a inspeção, o transporte, a desativação, o desmonte, o descarte. De uma forma geral, todas as orientações, né, que aparecem aí na NR12, né, que se faz necessária aos trabalhadores, devem ser cumpridas, tá? É obrigação do trabalhador cumprir tudo isso em relação às máquinas e equipamentos, tá? Outra coisa também é não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos, de maneira que possa colocar em risco a saúde, né, do trabalhador, a sua integridade física, ou também de terceiros. Então, não mexer, não fazer qualquer tipo de alteração nessas proteções, nesses dispositivos que forem implantados aí na adequação das máquinas. Outro item também importante, como obrigação do trabalhador em relação às máquinas e equipamentos, é comunicar o superior imediato se uma proteção ou um dispositivo de segurança for removido, né, for danificado ou perdeu a função,
avisar, né? Comunicar ao superior imediato. Não deixar que isso daqui a pouco se transforme num acidente de trabalho também, né? Em função de ter sido removido, danificado ou coisa parecida. Então, no primeiro momento que isso acontecer, comunicar ao supervisor, né, ou superior. Mais um item ainda de obrigação do trabalhador nesse sentido é participar dos treinamentos fornecidos pelo empregador, né, para atender às exigências, os requisitos descritos da NR12. Então, também, né, essa participação do trabalhador nos treinamentos é fundamental para proteger a sua saúde, para proteger a sua integridade física e entender, né, os aspectos, digamos assim, de perigos que existem nessas máquinas e equipamentos. Ainda, um item importante também, já quase no final, é colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas na NR12. Então, todos os itens, né, que existem lá na NR12, que falam a respeito das obrigatoriedades, de adequação das máquinas e tudo mais, né, a norma diz aqui nas obrigações que o trabalhador deve colaborar com o empregador. Então, isso é importante justamente porque essa colaboração é que vai fazer com que as máquinas e equipamentos se tornem mais seguras, certo? Nível de conformidade eu trouxe aqui também, porque lá no 12.1.11 a norma ressalta a respeito disso, né? O que diz esse nível de conformidade em relação a algum tipo de norma, né? As máquinas nacionais ou importadas, fabricadas de acordo com a NBR ISO 13849, parte 1 e parte 2, tá, são consideradas em conformidade com os requisitos de segurança previstos na NR12. É uma norma internacional e, anteriormente, inclusive, né, muita máquina que fosse importada, né, mesmo que estivesse adequada a essa norma ISO 13849, ela teria que passar ainda por uma avaliação com relação à aplicação da NR12. Hoje não. Tá? Se essa máquina, por exemplo, tanto a nacional quanto a importada, estiver de acordo com essa NBR ISO 13849, parte 1, parte 2, ela está de acordo com a NR12, ou seja, cumpre todos os requisitos da NR12. Vamos ver, só dar uma olhadinha aqui na capa dessas normas, né? Aí, né, a norma ABNT-NBR ISO 13849, parte 1, né? Que trata do quê? Dos princípios gerais do projeto dessas máquinas, tá? Partes de sistema de comando relacionados à segurança. Então, essa é a NBR, né? ISO 13849, parte 1. A parte 2, que está aqui a capa também, fala das partes de sistema de comando relacionadas à segurança, mas é a parte da validação. Então, a parte 1 é princípios gerais do projeto, parte 2, validação, como eu comentei anteriormente aí, tá? Ainda sobre o nível de conformidade, o 12.1.12 fala que os sistemas robóticos, né, aqui uma imagem, obedeçam às prescrições das normas ABNT ISO 10218, parte 1 e ISO 10218, parte 2, né? E também da ISO TS 15066 e demais normas técnicas oficiais ou normas internacionais aplicadas estão em conformidade com os requisitos da NR12. Então, os sistemas robóticos que estiverem de acordo com essas normas internacionais mostradas aqui, né, normas nacionais e internacionais, estão de acordo com a NR12. Vamos dar uma mostrada aqui um pouquinho a respeito da capa dessas normas também, né? O que diz a NBR ISO 10218, parte 1, parte 2. A parte 1 fala dos robôs, como mostra aqui, e a parte 2 dos sistemas robotizados e integração. Ou seja, de uma forma geral, posso dizer, como está escrito aqui embaixo, que essa norma especifica os requisitos e orientações para o projeto seguro, medidas de proteção e informações de uso inerentes aos robôs industriais. E descreve os perigos básicos associados a robôs e provê requisitos para eliminar e reduzir adequadamente os riscos associados a esses perigos nos robôs, né, e nos sistemas robóticos, como está aí, tá certo? E ainda trago aqui sobre a ISO TS 15066, tá? Que fala dos robôs, digamos assim, colaborativos. Tá? Então, essa ISO TS, uma norma internacional, né, 15066 de 2016, complementa os requisitos e orientações sobre a operação colaborativa de robôs industriais, como mostra, inclusive, aqui, né, nesse vídeo. Tá certo?